Há algum tempo, vinha Kardec com problemas circulatórios quando, a 1º de fevereiro de 1865, o Dr. Demer, já na condição de espírito desencarnado, aliás, há apenas uma semana, socorreu-o com outros colegas do espaço numa crise cardiovascular. No dia seguinte, o bondoso médico, amigo pessoal e admirador de Kardec, manifestou-se em linguagem clara e enérgica, trazendo importante revelação ao codificador, a quem ele chama de mestre. De acordo com minhas observações e com informes colhidos em boa fonte, diz o Espírito, é evidente para mim que quanto mais cedo se der sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade para que previna e siga corretamente as nossas prescrições. A severa advertência do Dr. Demer foi levada em conta, pois o codificador viveria mais 4 anos e pouco na carne depois disso. Desde 1860, contudo, vinha ele atento ao problema da duração da sua vida, pois desejava, por certo, deixar concluída a tarefa que trouxera programada. O Espírito de Verdade lhe assegurara que disporia do tempo necessário para isso, o que não invalida a advertência do médico desencarnado. Pelo contrário, ainda mais a valoriza. Se ele tinha compromisso tão relevante e contava com o apoio de tantos espíritos de elevado porte, cumpria-lhe fazer a parte que lhe tocava no esquema geral, preservando a sua saúde. Em 10 de junho de 1860, dissera-lhe o Espírito de Verdade, por meio da senhora Smith, o seguinte: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás de volver à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível absolutamente, não sairias dali, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Em abril de 1866, sobreveio nova crise, dessa vez caracterizada por invencível sonolência e canseira. A 31 de março de 1869, finalmente, com 65 anos incompletos, tombou fulminado ao romper-se um aneurisma na aorta. De volta ao mundo espiritual, Kardec é recebido condignamente e não se mostra descontente com o trabalho realizado, ainda que consciente de que, tal como lhe assegurara o Espírito de Verdade, a obra ficara incompleta e ele voltaria para dar-lhe continuidade. A Revista Espírita de abril de 1869 publica sua primeira mensagem mediúnica. Agradece o apoio dos bons sentimentos de seus amigos por ocasião do sepultamento do corpo físico. Diz que estava presente ao funeral e profundamente feliz. Agradece de maneira particular ao jovem amigo Camille Flammarion, que pronunciou a saudação de despedida, mas principalmente por haver declarado corajosamente sua postura de espírita, com o que assumia uma responsabilidade grave e séria. Menciona também em seus agradecimentos os amigos Delane e Müller. Felicita os companheiros encarnados pela decisão tomada para assegurar o futuro da doutrina. Prossegue dizendo: se o Espiritismo é obra minha, se o Espiritismo não é obra minha, ao menos eu lhe dei tudo quanto as forças humanas me permitiram lhe desse. Mostra-se confiante no futuro do movimento que, a seu ver, inicia nova etapa na qual a energia deve substituir a apatia, a calma deve substituir o ímpeto. De todos se deixem guiar, que todos se deixem guiar pela tolerância, agindo sobretudo pela caridade, pelo amor, pela afeição. Ainda em abril, no dia 30, manifesta-se novamente aos amigos da Sociedade de Paris para mais algumas observações e conselhos.
Insiste na prática da tolerância, da afeição e da simpatia, de uns para com os outros e também com os incrédulos. Lembra a força de penetração de brochuras, jornais, livros e publicações em geral, como instrumentos de divulgação da doutrina, mas reitera que o meio mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo da caridade, a doçura e o amor. Pede aos seus amigos que se amem uns aos outros com o que lembra a palavra de Jesus. Segui a sua lei, ela é vossa. Nada mais fiz do que tornar mais palpáveis alguns de seus ensinamentos. Voltaria de outras vezes em 20 de julho, 17 de agosto, 14 de setembro e 4 de outubro, ainda no decorrer de 1869. Na última data citada, 4 de outubro, sua palavra vem por Anna Blackwell, sua amiga pessoal e que funciona como médium em sessão a qual se acha presente o Dr. Peebles, conhecido líder espiritualista que à época dirigia a publicação Banner of Light de Boston, nos Estados Unidos. É nessa ocasião que Kardec sugere que sua obra seja traduzida para a língua inglesa, trabalho esse em que logo se empenha a devotada Miss Blackwell. O leitor interessado encontrará a competente tradução de O Livro dos Espíritos, por Anna Blackwell, sob o título The Spirit's Book, reimpressa no Brasil em 1965 pela editora Lake, em elogiável esforço do companheiro João Batista Lino. Em veemente texto mediúnico, de novembro de 1869, volta a Kardec à presença de seus amigos e continuadores para falar dos desertores da doutrina. Essa mensagem foi incluída no livro Obras Póstumas. Uma vez mais, o bravo espírito se revela consciente do seu trabalho, atento às suas responsabilidades e interessado em acompanhar, do plano onde se encontra como desencarnado, o movimento que ele pôs em marcha enquanto por aqui esteve entre nós. Recorda a má-fé, a hipocrisia, as maldosas manobras dos que se opunham aos objetivos da sua tarefa, tanto quanto a inicial do charlatanismo e da superstição, que quiseram apoderar-se dos nossos princípios a fim de os explorarem em proveito próprio. A despeito dessa campanha lamentável, porém, a doutrina resistiu às investidas da sombra e se preservou em toda a sua força. Se estes, porém, tentaram explorar o espiritismo ou desnaturá-lo em seus escritos, sem o terem previamente estudado, mais culpados eram os que, depois de lhe haverem assimilado todos os princípios, não apenas o abandonaram, como passaram a combatê-lo. Ao regressar ao mundo espiritual, havia encontrado por lá alguns desses infelizes, mergulhados em arrependimento e lamentações, desejosos de oportunidade para corrigir seus equívocos. Era de esperar-se que os espíritos de então, esclarecidos por esses exemplos, evitassem cair nos mesmos erros. Kardec sabe, no entanto, que infelizmente não se passam dessa maneira as coisas e que ainda por longo tempo haverá irmãos falsos e amigos desacisados, mas que, como os outros, não conseguiriam desviar o espiritismo de seus propósitos. Embora causem algumas perturbações momentâneas e puramente locais, nem por isso a doutrina periclitará. O veterano trabalhador volve, então, o olhar penetrante para a longínqua passagem dos séculos e faz uma reavaliação dos seus esforços, um reexame do tempo passado a lutar bravamente junto daqueles que se empenham de corpo e alma na tarefa da libertação da humanidade. Voltando sobre seus passos, vem dizer aos amigos e companheiros que permaneceram na carne a que conclusões chegaram. Seu pensamento está resumido em duas interessantes e pouco divulgadas comunicações dadas em Paris, uma em 14 de agosto de 1869, que ele assinou como João Hus, e outra 3 dias após, a 17 de agosto, subscrita com o nome Kardec. Encontrava-se no mundo espiritual há quase 4 meses e meio, portanto. Ao que eu saiba, são esses os únicos documentos em que Kardec deixou bem nítida, ainda que sutilmente, sua identificação com o valoroso reformador boêmio, condenado à fogueira pelo Concílio de Constanza. Eis as comunicações que traduzo do francês, tal como podem ser lidas na Revue Spirit, 1869, páginas 270
a 272. Os títulos são sugestões minhas, dado que os originais não os têm. A chama regeneradora. A opinião dos homens pode vacilar momentaneamente, mas a justiça de Deus, eterna e imutável, sabe recompensar onde a justiça humana castiga, contaminada pela iniquidade e pelo interesse pessoal. 5 séculos apenas, um segundo na eternidade, decorreram após o nascimento do obscuro e modesto trabalhador, e já a glória humana com a qual ele pouco se importou sobrepõe-se à sentença infamante e à morte ignominiosa que não conseguiram abalar a firmeza de suas convicções. Como és grande, meu Deus, e quão infinita a tua sabedoria! Minha morte se tornou, ao teu poderoso sopro, instrumento de progresso. A mão que me abateu aplicou, ao mesmo tempo, um golpe terrível aos erros seculares que sufocavam o espírito humano. Minha voz encontrou ressonância nos corações indignados pela injustiça praticada pelos meus carrascos, e meu sangue, como orvalho benfazejo em solo generoso, fecundou e desenvolveu nos espíritos evoluídos de meu tempo os princípios da verdade eterna. Eles compreenderam, aprofundaram, analisaram e trabalharam, e sobre as bases informes e rudimentares das primeiras crenças liberais, edificaram, no correr do tempo, doutrinas filosóficas verdadeiramente amplas, profundamente religiosas e eternamente progressivas. Graças a Deus, graças aos seus trabalhos perseverantes, o mundo sabe que John Hus viveu um dia, sofreu e morreu pelas suas ideias. Isso é suficiente, meu Deus, para os meus débeis esforços, e meu espírito reabilitado mal pode resistir aos sentimentos de gratidão e de amor que o invadem. Reconhecer que se enganaram em condenar-me é justo, mas as homenagens e os testemunhos de simpatia com que me honram são excessivos para os meus parcos méritos. O espírito humano caminhou desde aquele tempo em que o fogo consumiu meu corpo. Uma chama não mais destrutiva, aquela mais regeneradora, abrasa a humanidade. Meu contato purifica, seu contato purifica. Seu calor engrandece e vivifica. Junto daquele calor benfazejo, vem aquecer-se todos aqueles que a dor feriu. O sofredor parte dali consolado e forte, e o indeciso, o incrédulo, o desesperado se aproximam cheios de amor, de firmeza e de convicção para engrossar o exército ativo e fecundo das falanges libertadoras do futuro. Aos que exigiam de mim uma retratação, respondi que não renunciaria às minhas crenças senão perante uma doutrina mais completa, mais satisfatória, mais verdadeira. Pois bem, desde aquele tempo, meu espírito cresceu. Encontrei algo melhor do que aquilo, e fiel aos meus princípios, tenho sucessivamente rejeitado o que as minhas antigas convicções continham de errôneo para acolher verdades novas, mais amplas, mais próximas da ideia que eu formulava da natureza e dos atributos de Deus. Como espírito, progredi no espaço. De volta à terra, continuei o aprendizado e hoje, de regresso à pátria das almas, estou junto daqueles que, sob este nome ou aquele, caminham sincera e ativamente rumo à verdade e se devotam com o coração e o espírito ao desenvolvimento progressivo do ser humano. Agradeço a todos os que homenageiam em minha personalidade terrena a memória de um defensor da verdade. Agradeço, sobretudo, àqueles que sabem que acima do homem está o espírito libertado pela morte, dos entraves materiais, a inteligência livre que trabalha em consonância com as inteligências exiladas, a alma que evolui incessantemente rumo ao centro de atração de toda a criação, o infinito Deus. John Hus. Os precursores. Ao analisar, através dos tempos, a história da humanidade, o filósofo e o pensador identificam logo na gênese e no desenvolvimento das civilizações uma gradação sutil e contínua. Num grupo homogêneo e bárbaro surge, de repente, uma inteligência isolada, desconhecida e perseguida, mas que, não obstante, marca sua época e serve de baliza, de marco ao futuro. A tribo, ou se quiserem, a nação, o universo, avança no tempo e as balizas se multiplicam, semeando aqui e ali os princípios da verdade e da justiça que serão patrimônio das novas gerações.
Tais balizas esparsas são os precursores. Eles semeiam uma ideia, desenvolvem-na durante sua vida terrena, velam por ela, protegem-na na condição de espírito e retornam periodicamente ao longo dos séculos para trazer sua colaboração ativa ao seu desdobramento. Assim foram João Hus e tantos outros precursores da filosofia espírita. Eles semearam, laboraram e fizeram a primeira colheita. Voltaram depois para semear novamente, confiando em que o futuro e a intervenção providencial veriam fecundar-lhes a obra. Feliz daquele que do alto pode contemplar as diferentes etapas percorridas e os trabalhos realizados por amor à verdade e à justiça. O passado só lhe proporciona alegrias, e se seus intentos foram incompletos ou improdutivos no presente, se a perseguição e a ingratidão ainda vêm, por vezes, perturbar-lhes a quietude, ele aguarda as alegrias que lhe reserva o futuro. Honra na terra e nos espaços a todos quantos hajam consagrado a existência inteira à evolução do espírito humano. Os séculos futuros os venerarão e os mundos superiores lhes reservam a recompensa devida aos benfeitores da humanidade. João Hus encontrou no Espiritismo uma crença mais completa, mais satisfatória do que em suas doutrinas, e as aceitou sem restrições. Como ele, disse eu aos meus adversários e contraditores: dai-me algo melhor e me renderei a vós. O progresso é a lei eterna dos mundos. Jamais, porém, seremos ultrapassados por ele, porque, tal como João Hus, aceitaremos sempre como nossos os princípios novos, lógicos e verdadeiros que o futuro nos revelar. Allan Kardec. No livro Règlement de la vie spirituelle, uma coletânea de comunicações mediúnicas recebidas em Bordeaux, no grupo no qual funcionava como médium a senhora W. Creel, encontramos outra mensagem de Kardec, recebida em agosto de 1874. Nesse texto, o experimentado espírito faz o elogio dos perseverantes. Parece ter identificado em um ou outro dos seus continuadores momentos de hesitação e dúvida. Quantas vezes questiona: ainda vos perguntais agoniadamente se estáis ou não com a verdade? Contudo, sois espíritas convictos, devotados e sinceros. Era preciso dar continuidade à tarefa iniciada, estudar melhor vossa doutrina, a fim de devê-la um dia serena e triunfante. O trabalho estava apenas esboçado. Cabia aos que herdaram o movimento e aos seus continuadores dar prosseguimento à tarefa que se caracterizava como árdua, necessitada de ser regada com o suor de cada um dos trabalhadores. Se a um ou outro tarefeiro, às vezes, o dia parecia brumoso, que se tranquilizassem, dado que a luz, a fé, a esperança não tardarão a mostrar-se novamente para reconfortar e alegrar o trabalhador perseverante. De regresso ao mundo espiritual, portanto, Kardec se mostra confiante na solidez e na força da doutrina que for incumbido de ordenar, tanto quanto nos desdobramentos do movimento que a sustentava na Terra. Sua palavra é sempre firme, sóbria, sem rodeios ou artifícios, como de seu hábito. As comunicações que assina como Kardec e como João Hus abrangem meio milênio de história de um espírito desassombrado e devotado à causa comum da evolução humana. Jamais hesita em rejeitar o erro para assumir corajosamente o risco que acarreta, num mundo ainda imperfeito, a posse de novos aspectos da verdade, tanto quanto a decisão de partilhar tais conhecimentos com seus companheiros de jornada evolutiva. É ampla, contudo, a criatividade dos adversários da luz, e não lhes faltam pessoas encarnadas predispostas à influenciação desagregadora em que se empenham com tenacidade e indiscutível competência. Daniel Douglas Home conta, em seu livro Lights and Shadows of Spiritualism, que nem sabia ainda da morte de Kardec quando recebeu do codificador, cuja doutrina ele critica asperamente, a seguinte mensagem: lamento haver ensinado a doutrina espírita. Allan Kardec.
Oferecia como fator de autenticidade dessa comunicação sua experiência e prestígio como clarividente e o testemunho de seu amigo Conde de Dunhaven, mais tarde Visconde de Adare. A mensagem é tão estapafúrdia que nem o insuspeito senhor Jean Vartier, crítico impiedoso de Kardec, a admitiria como legítima, como se lê de seu livro Allan Kardec, La Naissance du Spiritisme. La Naissance du Spiritisme. Um trabalho mais amplo de pesquisa sobre as mensagens atribuídas a Allan Kardec, espírito, ainda está por fazer-se. Estou certo de que esse estudo traria no seu bojo interessantes informações dignas da mais atenta análise, como recomendava o próprio Kardec. Reiterava com isso, aliás, advertências semelhantes que remontam aos tempos apostólicos e ficaram documentados em textos evangélicos. Comunicantes transmitem ensinamentos esdrúxulos e os subscrevem com nomes respeitáveis, que não costumam ser questionados com as devidas cautelas. Nem mesmo os melhores grupos mediúnicos estão livres de influenciações negativas e de infiltrações desagregadoras.